Então, galera, formação territorial do nosso país, aí, do Brasilzão, ele está relacionado diretamente na questão da disputa territorial e também no desenvolvimento econômico. Eu deixei em tópicos aqui, ó, alguns processos que o nosso território brasileiro passou, que foi no período pré-colonial, as fronteiras do Brasil no período colonial, ocupação do ciclo do ouro e durante o século XIX e XX. O que é esse período pré-colonial? Pessoal, a gente tem que ter em mente o que? Esse período antes da chegada dos colonizadores portugueses. Ou seja, quem estava aqui no nosso território eram os nativos, os índios. Então, o nosso território não tinha essa delimitação, essa fragmentação do nosso território. Então, os povos eram soltos e o que organizava cada grupo era essa questão da diplomacia, um respeitava o espaço do outro. As fronteiras do Brasil no período colonial, essa questão da chegada dos portugueses ao território brasileiro e onde que teve a sua primeira formação territorial, que foi o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o nosso país entre leste e oeste. A porção leste eram os colonizadores portugueses e a porção oeste era dos colonizadores espanhóis. E na porção leste foram divididos em capitanias hereditárias. O outro processo é da ocupação do ciclo do ouro, com as expedições dos bandeirantes para o interior do nosso país, descobriram grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso. Com essas vilas exploradoras, as cidades começaram a crescer, essas vilas começaram a crescer, a se desenvolver e se tornaram cidades. É onde que a gente pode ver a cidade de Ouro Preto, Diamantina. Agora me fugiu o nome aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou lembrando e eu vou falar. Nessa ocupação não foram só esses três estados que se desenvolveram. Aí outros que teve destaque nesse crescimento e o desenvolvimento dos centros urbanos foi São Paulo e a região do Sul, porque eles eram os principais fornecedores de matéria-prima, de alimento para a cidade produtora e exploradora do ouro. O outro processo foi durante o século XIX e XX, onde o nosso país começou a ter uma reconfiguração no nosso território. Uma dessas dei dois exemplos de reconfiguração que foi mais expressiva. Uma que foi da Guerra do Paraguai, onde o Brasil perdeu uma porção do seu território, que hoje é o atual Uruguai. E o outro foi do ciclo de exploração do látex, que a Bolívia perdeu uma porção do território para o Brasil, que hoje é a região do Acre. E durante esse processo aqui do século XX, teve algumas ações governamentais, devido a esse forte processo da industrialização e da urbanização que o Brasil estava passando. Então, a gente também pode dividir em dois, que até meados do século XX, o governo teve essa questão do investimento em infraestrutura, principalmente em energia e do transporte. E no segundo foi até a segunda metade do século XX, que está relacionado à integração territorial, porque até então o Brasil tinha vários arquipélagos, que a gente chama, né, que várias cidades soltas no território. A intenção do governo era de conectar essas cidades e ter o desenvolvimento no resto do território. Criação também de Brasília, transferiu a capital, que era no Rio de Janeiro, para o centro do nosso país, que é Brasília, e promoveu o desenvolvimento econômico, não só da região do Sudeste e do Sul, e sim para as outras regiões. Pessoal, o que eu tenho para falar nessa questão da formação territorial é só isso. Qualquer dúvida, tem outras plataformas aí na internet, que vocês podem buscar as videoaulas,
sanar essas dúvidas e fazer o exercício da apostila. Até mais!